Olá, pessoal! Hoje vamos começar mais um episódio do Emergência UAI, um videocast que é promovido pela Abramed Regional Minas Gerais, em que a gente fala um pouco sobre a rotina do que é ser emergencista. E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um tema muito legal, que é como é que é ser emergencista vivendo nas cidades menores do estado, vivendo no interior. Né? Eu mesma, obviamente, não tenho nenhum conhecimento de causa para falar sobre isso, né? Sempre trabalhei aqui em Belo Horizonte, mas chamei uma turma de peso para a gente conversar sobre isso hoje. Mas antes da gente começar, lembra de seguir o nosso canal e ativar as notificações para você sempre ficar sabendo quando a gente lançar novos vídeos. Então, sem mais delongas, vamos lá. Rogério, você pode começar se apresentando? Boa noite pessoal, boa noite Clarice, Luiz. Pessoal, sou Rogério, sou enfermeiro emergencista, atuo desde 2010 na enfermagem. 2012 comecei a trabalhar com pré-hospitalar e daí eu não parei mais, estou até hoje. É minha grande paixão, é o que eu me dedico 100% do tempo hoje e a gente vai conversar mais aí, vai se conhecer melhor. Isso aí. Luiz. Oi, né? Boa noite, meu nome é Luiz Augusto, eu sou médico emergencista, formei em 2016 no interior, formei em Barbacena, tinha certeza que eu ia ser pediatra, e aí comecei a trabalhar, porque eu formei no Oh, meio do essa aí eu não ano, sabia, eu hein? tinha certeza que eu seria pediatra. E aí me formei no meio do ano, comecei a trabalhar, comecei no pronto-socorro, depois no SAMU e apaixonei pela emergência. Fiz medicina de emergência na HC, sou da terceira turma, e atuo com emergência desde que me formei, então já há quase 10 anos. Nesse meio tempo eu trabalhei no interior, depois durante a residência e um período após aqui em BH, e há mais ou menos 1 ano e meio para 2 anos eu voltei para o interior, então eu atuo em João Monlevade, lá eu sou coordenador de pronto-socorro, a gente abriu uma residência agora, e também sou professor de emergência em 2 faculdades, uma no interior e a outra aqui em Belo Horizonte. Trabalhando pouco, né, Luiz? Trabalho Pouco, pouco. né? Como todo emergencista, É, né? E aí eu sempre vou puxar a sardinha para emergência pediátrica, né? Então convidei o Vitor para a gente não ficar, né? Para a gente ficar 50-50, assim, quem mexe mais com adulto, quem mexe mais com criança, né? Então se apresenta aí, Exatamente, Vitor. boa noite. Sou Vitor, eu fiz medicina em Itaúna, formei bem na pandemia, em 2020 ali, comecei a trabalhar com plantão, sabe? E aí comecei a perceber que a emergência me escolheu, e assim fiz medicina de emergência. Fiz medicina de emergência no interior, em Divinópolis, e hoje atualmente faço a emergência pediátrica aqui em Belo Horizonte, né? Trabalho junto com a Clarice, e nesse meio tempo, durante a residência, em alguns finais de semana, eu volto para o interior e trabalho lá. É onde eu atuo, faço plantão em uma cidade maior e uma cidade menor também, todas do interior. Aí eu lembro, Vitor, quando você estava decidindo, né, o que você ia fazer, a gente Yes. conversou muito sobre por que ele queria fazer essa residência, né? Porque ele já estava terminando a primeira residência e sempre aquela dúvida em relação a fazer uma segunda residência, né? Que fazer a primeira já é difícil, fazer a segunda é mais ainda. E aí eu achei muito legal que o Vitor me trouxe assim, que no interior às vezes é difícil porque a gente não tem muito especialista, né? Especialmente na área de emergência, assim. Por isso que até fiquei feliz de saber que está abrindo mais uma residência, né? E aí a ideia do Vitor sempre era muito, olha, eu quero me formar, eu quero me tornar um profissional melhor para ser uma pessoa mais completa no interior, né? Fala um pouquinho sobre isso, Vitor. Perfeito. A maioria das portas do interior, né, elas são mistas. Então, ela não tem um atendimento de adulto separado do pediátrico. Então, foi esse o motivo principal que eu quis fazer a emergência pediátrica, né, que eu conversei com a Clarice durante a minha residência de medicina de emergência. E atuando nos plantões do interior, a gente percebia que quando chegava uma criança, na maioria das vezes, o pediatra estava atuando com outras fichas verdes ou ele também não tinha tanto manejo de emergência. Então, ficava para o emergencista ali atuar. E a gente não tinha tanto domínio também. Então foi porque eu resolvi fazer a emergência pediátrica e quero voltar para o interior com essa bagagem, para poder atuar tanto no adulto quanto no pediátrico. Não, e que desafio, né, gente? Porque imagina, eu como emergencista pediátrica, se eu tivesse que ir sabendo que eu teria que atender adulto, aí eu não ia de jeito nenhum, né? Imagina, assim, você conseguir convencer um subespecialista, Sim. é difícil. Então, eu acho que quem trabalha no interior, às vezes, tem esse apego de querer crescer, mas de querer que o serviço também cresça, né? Acho que você pode falar um pouquinho dessa experiência de abrir uma residência no interior, né? eu Como estou é na que foi esse gestão e estou na desafio? parte do ensino também. O que eu vejo é que o interior, em geral, não falta recurso material. Isso é uma lenda que muitas pessoas, às vezes, trabalhando em BH, imaginam, assim, que no interior não vai ter tomógrafo, não vai ter recurso na sala de emergência. Isso não é uma verdade. Em geral, os hospitais de interior têm o acesso ao recurso material,
mas a parte mais difícil é recurso humano, porque você tem uma carência realmente de especialistas e para todas as áreas. Isso é para propedêutica, para radiologia, para cirurgia. Então, tem poucos profissionais e os que têm trabalham muito. E eu acho que o trunfo da emergência no interior talvez seja esse, porque a gente tem uma visão mais global e consegue resolver a maioria dos problemas sem depender tanto do especialista. Mas é um desafio também, porque quando a gente faz emergência aqui em BH, eu trabalhei aqui 7 anos, a gente está acostumado a ter os outros especialistas no plantão. Então, uma coisa é eu trombolizar um AVC com o neurologista junto comigo. Outra coisa é trombolizar um AVC sozinho. Teve um dia que eu comentei isso num grupo, no WhatsApp, com outros colegas da emergência daqui, residentes, e aí eles falaram, mas trombolizar um AVC é uma coisa simples. Eu falei, tudo bem, mas quando você já trombolizou sem ter nenhum neurologista com você? Aí É o eles pararam para sozinho, né? pensar e falaram, caramba, realmente. Então eu acho que a emergência é um trunfo muito grande por trazer toda essa bagagem e com um profissional resolver a maioria dos problemas. É mais ou menos o que o Vitor disse. A gente vai ter tudo chegando. Trauma, criança, adulto, Grávida. gestante, mulher. E no fim das contas o emergencista vai resolver a maioria dos problemas. Ele não é o super especialista que vai resolver os casos críticos de tudo, mas ele vai resolver boa parte dos casos e vai suprir aquela demanda. Abrir a residência no interior eu acho que é interessante para a gente fixar esses profissionais. Atrair talvez pessoas que já trabalhariam ali naquele serviço, mas que talvez não querem se deslocar para BH para fazer uma residência. E, de fato, a gente tem procura. As residências do interior todas estão preenchendo as vagas. E foi uma surpresa até para o pessoal das gestões de residência, que a gente precisa de várias autorizações para fazer. E muitos ficaram céticos no começo. Será que vai preencher? E, de fato, está preenchendo. Esse como é interesse uma existe. especialidade nova, eu acho que muita gente ainda confunde, assim, de achar que a gente vai fazer a mesma coisa que um recém-formado faz. Vai ver de Né? plantão eu concorrer com A recém-formado. pessoa É a não lenda. entende, é a lenda, É a lenda. a lenda emergência, né? urbana, né? Então, é muito legal mesmo. E saber que está preenchendo, a gente vê que realmente, assim, esse mato que a gente vem capinando nesses últimos anos já Tá está valendo a pena. tá melhorando, Eu né? lido com aluno em 2 faculdades e essa pergunta é todas as vezes. Uma delas eu dou aula no último ano. E vários falam, professor, eu estou pensando em fazer emergência. Mas todo mundo fala comigo que eu vou concorrer com recém-formado. Então, essa lenda, apesar da gente ter 10 anos de reconhecimento, continua. E quem é esse todo Ela ainda mundo, continua. né? Cadê Que todo coisa, mundo, né? Cadê esse todo todo mundo? mundo? E também a lenda da emergência é de viver de plantão, né? Muita Sim. gente fala, a emergência vai viver de plantão. Mas às vezes a escolha da maioria das pessoas que gostam de trabalhar com plantão é exatamente isso. Né? O plantão te dá liberdade geográfica, você trabalhar onde você quiser. Sim. Às vezes até liberdade dentro da própria cidade, para você fazer plantões em lugares diferentes. Né? E a emergência te proporciona trabalhar numa PH, te proporciona trabalhar numa sala de emergência num hospital grande, numa UPA, né? Ou até no meu caso, emergência pediátrica. Então, eu acho que a escolha vai além. E assim, trocar do seus plantão, plantões né? e viajar. Exatamente. Né? Sim, Quem liberdade. trabalha de Você troca segunda a mais sexta 15. Exato. nunca vai poder fazer isso, né? E tem o caminho não plantão, para quem não quer. Sem dúvida. Hoje, metade da minha carga horária é não plantão. Sim. Metade da minha carga horária é gestão e educação. Então, é possível também. E quando a gente fala de gestão, aí é a estrela da enfermagem, né? Assim, claro que os médicos também fazem muito trabalho de gestão, mas eu acho que o enfermeiro, inclusive, ele tem uma formação de gestão muito melhor dentro da graduação. Sim. E até depois também, né? E eu tenho muito uma impressão, assim, Rodrigo, que os enfermeiros do interior, às vezes, por trabalhar com médicos menos experientes, assim, aquele enfermeiro que vira um enfermeiro muito brabo, né? Assim, às vezes é ele que vai resolver o problema do paciente e vai salvar aquele médico inexperiente que está ali, né? Me chamou muita atenção quando o Luiz falou de recursos humanos, né? Realmente a gente não tem dificuldade, acho que recurso material às vezes é até mais abundante do que aqui, né? Pelo volume de pacientes, a gente perde muito recurso material também por validade, mas recursos humanos é complicado, né? Nós temos os médicos que, às vezes, em hospitais de referência, atendem de tudo, né? Como vocês já comentaram aqui, mas temos também aqueles que nascem no interior, não vêm para a capital para se qualificar, não buscam conhecimento e ali ficam recém-formados durante toda a trajetória. O recém-formado é eterno, né? E aí ele depende muito do enfermeiro, da unidade, né? No interior a gente tem a facilidade de conhecer todo mundo também, então
Quando a gente pergunta quem tá de plantão hoje, e aí a galera já dá a lista, a gente já sabe, ó, hoje eu preciso ter um pouco mais de atenção, porque o plantão tá fraco. Tá meio descoberto, Tá assim, né? descoberto. E o que você pensa, assim, sobre a formação, Rogério? Aqui em BH, a gente tem algumas residências, né, de emergência para enfermagem, né? No serviço que eu trabalho, a gente tem, a gente recebe esses residentes de enfermagem em uma parte da nossa carga teórica, né? Sim. Nós recebemos na simulação, e é muito legal, porque aí depois a gente fica uma equipe muito azeitada, assim, muito afiada, Sim. que a simulação nos ajuda nesse sentido. E o que você acha, assim? Você acha que existe essa possibilidade de abrir residências de enfermagem no interior? Ou você Olha, acha que não teria muita procura? acho que existe, teria procura e temos muita necessidade, né? Eu acho que o enfermeiro também, ele vem para o mercado de trabalho cru, Recém-formado, né? recém-formado, né? Não tem outro Precisando jeito. de estudo, né? De cursos de imersão, de aprender a conduzir emergências mesmo. E lá ele não tem oportunidade, né? A gente não tem. Eu estou vivendo agora uma experiência pela Abramed, que é levar os cursos de imersão até no interior. A gente vê o quanto o pessoal está carente, o quanto eles querem aquele conhecimento, mas às vezes não tem condição de vir até a capital para poder se atualizar. Aí como é importante, né? Assim, acho que a Abramed, como uma sociedade, cumpre muito bem esse papel, né? Sem Nós dúvidas. temos dentro da Abramed Minas muitos cursos, né? E que já perdi a conta de quantas vezes, ou até na companhia aérea que eu viajo mais, é até bom, que eu até ganho uma mala grátis, de tanto que eu viajo para ir dar esses cursos, né? E o quanto que isso é importante nessa educação continuada e nessa capacitação da equipe, né? Voltando, acho que nós vamos voltar várias vezes nisso, dessa dificuldade do material humano mesmo, Sim. né? E não da parte tecnológica e tudo mais. Eu tive uma experiência uma vez de fazer 5 plantões no interior. Tava precisando de dinheiro, tinha uma amiga que morava lá, ela assim, você quer vir? Aí você faz 5 plantões aqui direto e no último dia você recebe o dinheiro. Falei, pô, resolve meu problema, né? Vamos lá, vamos experimentar. E aí, quando eu cheguei, gente, era porta, enfermaria, sala de parto e sutura. Isso para um pediatra é uma loucura. Porque, assim, aqui em BH é tudo muito fragmentado, né? Aqui a gente tem um médico na sala de parto, um médico na internação, um médico na emergência e, às vezes, mais de um médico em cada um desses setores. Então, foi uma experiência, assim, que eu fiquei estressada, mas foi uma experiência muito, muito legal, assim. E foi a minha primeira experiência no interior. E depois acabou que eu não consegui voltar, porque eu trabalho muito aqui. Mas queria que vocês contassem um pouquinho de como é que foi essa primeira experiência de vocês. Assim. Eu tenho uma experiência Você similar. tem uma boa? E recentemente eu continuo nessa experiência aí. É uma cidade que eu trabalho, ela tem mais ou menos 5 mil habitantes, tá? Tem uma zona rural abrangente também. 5 mil habitantes? 5 mil habitantes. Eu acho que mora mais gente naquele edifício JK do que nessa cidade. Só em Minas Gerais que é cidade, né? Só em Minas Gerais que a gente tem cidade assim. E aí nessa eu cidade... sou natural de uma cidade de 5, 6 mil habitantes. Cristiano Ottoni ali, as margens da 040. Ah, bom demais. E aí nessa cidade é um posto de saúde, e lá a gente atende tudo. Então lá a gente atende trabalha clínico, no posto? Trabalha no posto de urgência. Ah, entendi. É outra modalidade. Assim, esse posto é 24 muito comum no horas. interior. É um posto que fica aberto, fica com sobreaviso à 24 noite. horas, Exatamente. Esse posto é 24 horas e lá então a gente atende clínico, atende pediátrico, atende gestante, faz gesso, faz transferência. Então o interior chama o emergencista. Então acho que esse plantão é a cara do emergencista. Antigamente nem SAMU lá tinha. Sabe? As transferências eram internas pela sanitária. Então hoje com o APH mais construído a gente consegue acionar e fazer o transporte. Nessa situação, no início, a gente pensa que a emergência é muito um trampolim, né, Luiz? Há muita gente que começa, Rogério, na emergência como um início para ir para outra especialidade, para ir para outro formato. Eu acho que tanto eu quanto você também, a gente começou na emergência no pré-hospitalar, né? Teve plantão lá antes de iniciar a medicina de emergência. E o que você acha disso? O que você acha dessa situação? E como você hoje, como emergencista, tendo trabalhado antes da sua residência e hoje após a residência, como que você acha que a formação faz a diferença? Nossa, a diferença ela é abissal. Exato. O pessoal fala assim, vou viver de plantão, mas o meu estresse num plantão hoje, ele é um estresse muitíssimo menor do que ele era no começo da carreira, mas muito menor. Depois de quase 10 anos vivendo de emergência, tem poucas coisas que você fala assim, caramba, eu nunca vi nada próximo disso. Às vezes você não viu igual,
porque emergência sempre surpreende. Mas pelo menos algo próximo, uma noção do que você tem que fazer, a formação vai te trazer. Então, não tem comparação. E eu acho que a emergência também te abre portas que o recém-formado não chegaria. Quando eu vim para BH, eu ainda não tinha entrado na residência de emergência, então eu procurei emprego aqui. O motivo de eu ter continuado trabalhando no interior ao longo do meu R1 foi porque eu ainda não conhecia ninguém aqui, eu não consegui entrar. Network, né? Olha, Então eu só consegui empregos na época em locais muito ruins, muito sem estrutura. No final do meu R1, eu já comecei a trabalhar em hospital de referência. Então a residência ainda no meu R1, não tinha nenhum emergencista formado, eu sou da terceira turma, começou a abrir porta de hospital de referência para mim. E isso assim, acabou contribuindo com a minha acho que formação também também. a sua residência foi a primeira de BH, né? Então, acho que todo mundo cuidou muito para que aquilo ali florescesse Mais e ou menos. A gente frutificasse. ainda ouvia muita pergunta assim, sua É. residência é de quê mesmo? Fala, não, de Clínica, emergência. Não, cirurgia. todo mundo aqui tá rodando na emergência. De que é a sua residência, meu filho? Qual a É. especialidade? A gente gastava 1 hora para explicar É. o que era a residência. Mas foi legal que a gente... É aquela história, quem corta o mato, bebe água limpa. Então, a gente chegou primeiro, chegou em hospitais que ainda não entendiam o que a gente queria, não entendia qual que era a nossa, mas, ao mesmo tempo, podendo fazer um serviço diferente e mostrar que a gente veio para somar, para complementar, Sim. não foi para tirar ninguém, não foi para substituir o cirurgião, para substituir o clínico. Não, a gente veio fazer o nosso trabalho, que era um trabalho que precisava ser feito. E que já era feito, só que mal feito. Ou às né? vezes E feito... subdividido, né? eu Era acho que o subdividido. principal era isso, era feito de forma muito fragmentada. Então, você tinha um paciente cirúrgico que precisava de um clínico e um cirurgião olhar para os dois chegarem num consenso, e às vezes esse consenso demorava muito. E aí a gente passou a ser uma interface entre os dois que consegue conversar com os dois na mesma linguagem. Então, a gente não é cirurgião, mas a gente conversa com o cirurgião em cirurgiês. E com o clínico em cliniquês, e com o pediatra em pediatrês, e isso faz a coisa funcionar melhor. Sim. Por isso que eu acho que todo emergencista naturalmente vai caminhar para a gestão ou para a educação. Porque a gente integra muito as especialidades, a gente tem um pezinho em cada uma. E é o caminho, eu acho que é o caminho para a especialidade se fortalecer, esse é o que a gente precisa. A gente tem poucos gestores, muito poucos gestores. Médico gestor, então a gente tem menos ainda. Então a gente tem que ter outros, tem que ter novos. E como é difícil a gestão, né? Assim, como a gente enfrenta muitos desafios, né, dentro da gestão, em vários sentidos, assim, porque você tá meio que no meio do negócio, né? Tem pessoas acima de você, tem pessoas abaixo de você, e você tem que, um equilibrar de pratos, assim, né, de não se indispor com quem tá abaixo, também não se indispor com quem tá acima, acho que é realmente muito desafiador, né? E vocês acham que, Rogério, você acha que isso é pior no interior ou na capital? Olha, Essa questão da gestão. Eu acho que no interior é pior, é mais desafiador, porque... Você já trabalhou com gestão também, né? Sim, trabalhei com gestão em hospital e hoje sou gestor do SAMU na micro-região de Ouro Preto, que é legal. interior, e a gente tem muitas particularidades ali na nossa região. Mas eu acho que o desafio é maior porque todo mundo se conhece, né? Você tem cobrança dos seus superiores, mas você tem também dos políticos da cidade, você tem do seu vizinho, daquelas pessoas que te conhecem do dia a dia de trabalho. Te encontra no supermercado, né? Pois é. Te encontra no supermercado. Não tinha pensado nisso, né? não, gente. Eu achei que você ia falar que era mais tranquilo. Não. Direto eu escuto, te vi na missa. Te vi na missa, eu encontrei com você, te vi na missa, os meninos são lindos, você fica assim, gente. Será que ela tá me seguindo? Mas é por isso, é porque as pessoas que sabem quem é você. Sim, no meu papel de enfermeiro triagista no hospital, por exemplo, quando eu tinha que referenciar um paciente que não era para ser atendido ali naquela porta. Nossa, vou contar pra sua mãe. É difícil, não é o Rogério, não é o enfermeiro do hospital, é o Rogério, filho da Berenice e do Gerson. É filho de quem, né? Isso é muito mineiro mesmo, realmente. E, Rogério, e aproveitando, você tem alguma memória, assim, de alguma gambiarra que você precisou fazer enquanto você estava com algum paciente? Olha só, Gambiarra não, né? Como é que serviços que adaptação técnica. Técnica avançada de improvisação. No serviço que eu trabalhei, a estrutura material era muito boa, né? Mas a gente precisa improvisar com frequência comunicação, por exemplo. Né? No SAMU, hoje, a gente utiliza o sistema VELP como meio de comunicação, mas no interior, às vezes, ele não vai funcionar, mesmo
com a cobertura satelital. Então, a gente fica à mercê de telefones rurais, em fazendas, Nossa. com Wi-Fi rural, para conseguir falar com a central de regulação, resolver o paciente de fato. Vou contar aqui uma história recente que eu vivi. Fomos empenhados para uma ocorrência de um possível óbito, né? Um paciente encontrado inconsciente em área rural remota, estava no alto do morro, de um pasto, né? Estava a cavalo, enfim. Não era em casa, Não era em casa. Nossa. E aí o primeiro desafio foi encontrar o local, né? Até certo ponto a gente tinha cobertura do satélite, tinha comunicação com a central de regulação, depois a gente perdeu essa comunicação e erramos caminho, deslocamos por meia hora num caminho contrário, até encontrar alguém para dizer que a gente estava errado. Enfim, chegamos na ocorrência, descemos da ambulância, tivemos que caminhar um bom quilômetro no mato. Meu Deus. Terreno perigo muito vocês se íngreme. perderem também. Terreno muito íngreme. O médico estava com o pé machucado, caiu já no início da caminhada. Falei com ele, olha, me aguarda aqui, vou lá, a gente vê a condição, né? Tudo indicava que o paciente estava em óbito e seria um resgate do corpo somente para a gente coordenar. E aí eu subi junto com o condutor e uma pessoa que encontrou o corpo e estava lá auxiliando. E cheguei lá em cima, tinha sinal telefônico, lá embaixo não tinha, eu não conseguia me comunicar com o médico, mas consegui o contato com a central de regulação. E aí eu assumi o comando da operação, do resgate daquele corpo, mas fiquei por 2 horas naquele local, o condutor desceu para poder ficar com a ambulância, né, e passar as informações para o médico também. E eu conversei com o bombeiro, polícia, tudo por WhatsApp, e a galera me achou lá na localização do WhatsApp. Meu Deus, né? gente, Então, é muita aventura, né? É um grande desafio. Talvez aqui, com o contato da regulação, o Boa estava lá aqui acho que em não meia tem muito hora e lugar para resolvia acontecer esse problema. isso, não. Meu Deus, hein, Rogério? Imagina se vem uma cobra, um troço assim. É um risco que a gente mais uma sujeito, vítima, né? Sim. E você, Luiz, tem alguma história assim, mirabolante? Pô, se você falar que não vou acreditar. Tem. Até eu, nesses 5 dias que eu fui, eu tenho 1000 histórias para contar. Não, eu fico pensando qual, mas assim, tem bastante coisa legal que acontece. Eu lembro de uma vez que eu ainda não era emergencista, mas trabalhava no interior, que a gente foi para atender uma fazenda também, era um paciente que estava na casa, na sede da fazenda, mas era época de chuva. E no Brasil praticamente não existe ambulância 4x4. Então, no interior é muito comum de não conseguir chegar. De não conseguir chegar. E aí a gente foi até uma altura, o condutor falou, não dá, doutor, não dá para passar. Se a gente for, a ambulância vai agarrar. O que a gente fez? A gente veio uma caminhonete da fazenda, 4x4, a gente passou os equipamentos para a caminhonete, foi com a caminhonete até a sede, atendeu o paciente em loco, colocou o paciente na prancha e transportou ele na caçamba da caminhonete até a ambulância. Porque não tinha como, senão a gente não ia passar. Era à noite, não tinha teto para voo, então não tinha como ter apoio de helicóptero, ambulância 4x4 a gente não tinha disponível. Foi o que a gente conseguiu fazer. Então, a gente tem que fazer muita improvisação. Assim. Isso é uma coisa que o gestor tem que ficar ciente, né? Na hora que for comprar as novas aí, Rogério, já pede umas... Mas o problema é que a território é muito grande. Quando você pega SAMUs regionais, a gente tem SAMU regional em Minas que tem mais de 100 municípios. E tem um vazio também geográfico grande. Tem um vazio grande. Então, tem SAMUs, a média dos SAMUs regionais são 20, 30, 40 municípios. Eu sei que Como a que cidade... compra 3, 4 ambulâncias 4x4? É muito caro. A cidade que meus pais moram foi ter SAMU há muito pouco tempo. Recente, assim, né? É recente, bem recente. E tem esses desafios de comunicação, de acesso, que realmente... são difíceis, porque é muito grande o território e muito variável. Cada região tem a sua peculiaridade. Cidades que eu atuo hoje na região de Ouro Preto, né, Ouro Preto, Mariana e Itabirito, são cidades com geografia única, né, assim, particulares da região. Um clima muito ruim, né? Não chove a comunicação muito. Prejudicada, não chove muito, alto fluxo de veículos, vias ainda precárias, né, que precisam melhorar bastante, tem até projetos de privatização, mas são projetos. E aí nosso grande desafio é esse, é a cobertura geográfica muito extensa, são vários distritos, né, e aquelas características históricas da região, ruas muito estreitas, tem lugar que a gente só acessa caminhando mesmo, subindo escada, e
deixando a ambulância. É um Casa com numeração desafio. errada, né? Muito Né? comum no interior também, a rua ser numerada toda errado. A casa mais antiga eram Ah, números que foram aham. surgindo ao longo do tempo. São números que não respeitam a ordem, ou a rua Uhum. não tem placa, a pessoa não sabe o nome da rua, é muito comum também. Ah, eu tô na rua do fulano. Ah. Mas quem que é a rua do fulano? Se você for da cidade, talvez até. É, eu Nossa, tô na rua gente, dos ricos, tá? Mas eu qual que é a rua dos ricos? não Ah, é a avenida não imaginava. sei quem. Esse aí, achei que vocês iam contar, sei lá, que vocês improvisaram algum material, assim, me surpreendeu muito essas. Isso é uma coisa bem curiosa. Em geral, os SAMUs que eu conheço do interior são melhor equipados que os da região metropolitana. Isso é uma Deve coisa ser bem recurso, né? interessante. Tem SAMU no interior que tem ultrassom na ambulância, Sim. que tem trombolítico. Então, isso é bastante É como se interessante. fosse um hospital móvel mesmo, É, né? por Sim, isso. hospitalar móvel Porque você com- Vai tem demorar muito tempos pra muito chegar. prolongados. Então, a gente tem dreno de tórax na ambulância. Sim. Isso para um SAMU urbano, mas você vai drenar o tórax na ambulância? Sim, porque às vezes eu atender um Exato. acidente a 2h30 do hospital de Aham, e que referência. aí não Não dá vai dar tempo de tempo. transportar sem drenar. E às vezes você vai atender naquela sala de estabilização, né? Lá do hospital que o Vitor comentou. Sim, que, do Exatamente. postão. né? Do É. postão, É. 24 horas, você vai lá, o doente tá lá te esperando, você precisa drenar o tórax ali para levá-lo em segurança. Uma outra característica que É. eu acho importante do interior, assim, aqui em Minas é muito legal, que a gente tem 853 municípios, é muita cidade. Muita cidade. E a região, a característica de cada região, ela faz muita diferença. Uhum. Então, eu tenho regiões que tem SAMU há 20 anos, 25 anos. Eu tenho regiões que tem SAMU há um mês. E os graus de maturidade dessas regiões fazem muita diferença. Então, tem regiões com referências extremamente organizadas. A gente estava conversando antes, tem região que eu pego o paciente na rua com infarto com supra e levo ele para hemodinâmica direto pelo SUS. E tem região Pô, que não que tem legal, hemodinâmica né? de referência. Que não tem nenhuma hemodinâmica ainda pactuada. Seja privado ou público, não né? tem. Não vai ter. Então, essas diferenças são importantes e cada região tem as suas dificuldades. Então, tem região que a cardiologia é muito forte, mas que a cirurgia é ruim. Tem região que Uhum. tem neurocirurgia, tem região que não tem. E essas características são um desafio para quem vai para lá. Então, eu me mudei para o interior novamente, já trabalhei em alguns e conheço vários interiores, rodo bastante pela Abramed e também por fora. A gente sempre tenta ajudar, né, quem está começando a Sim, sim. emergência. E essa é uma característica que eu acho que é fundamental. Assim, quer mudar para o interior, não tem uma receita de bolo. Quando você chegar no seu serviço, você vai ter que entender qual que é a sua grade, como que funciona a sua região, quem são os profissionais que tem ali, o que você tem dificuldade. Tem coisa que a gente tem muito disponível. Tem interior que tem ressonância no hospital, de pronto atendimento. Em Belo Horizonte, acho que pelo SUS, nenhum hospital de pronto-socorro tem ressonância. Não, é. Que eu saiba, que não eu trabalho, não tem. Só A gente que conseguiu uma ressonância, é uma novela. é uma novela. E isso, às vezes, no interior é mais fácil. Mas, por exemplo, é difícil no interior você ter ultrassom. Que é Porque super você tem a simples, né? máquina, mas você não tem o A médico para pessoa fazer. que faz. E a ressonância ela pode ser laudada por telelaudo. Então, tem a máquina, faz o exame e alguém lauda ela à distância. É mais fácil, por exemplo, do que um ultrassom, porque eu tenho que ter o médico em loco 24 Uhum. horas. Então, cada região vai ter a sua peculiaridade e quem quiser mudar para o interior tem que entender isso. Você vai ter dificuldade no interior que você não tem em outro. Vai ter um SAMU que funciona de um jeito no interior e que em outro interior é completamente É. diferente ou que Eu nem acho tem que SAMU. não vai ter uma coisa que se aplica a todas as cidades, Não, né? A todos não. os lugares, assim. E você, Vitor? De Alguma recurso, história... eu Não, tenho- alguma história mirabolante? Tenho várias histórias, assim. Mas uma que eu acho legal falar, mais de intra-hospitalar, até voltando para a pediatria, é que o suco da pediatria e a asma, né? Uma vez precisando de fazer nebulização numa criança, não tinha o espaçador. Né? E nebulizar a criança sem espaçador é quase não fazer nada, né? Então a gente fez um soro, cortou o soro no meio e fez com espaçador, sabe? Ah, que eu acho que usou foi como se fosse prático. um prolongador, Com assim, né? o prolongador. Acho que foi prático, resolveu a questão da criança, sabe? Até a gente acionar o gestor, pedir para comprar espaçador de novo, sabe? Uma coisa simples que às vezes na capital não vai ser necessário porque tem espaçador. Não sei, tem um serviço que eu trabalho que para conseguir espaçador tem que preencher um memorando. Eu fico, assim, indignada, porque espaçador é uma coisa muito simples, necessária, né? né? Muito tranquila. Eu tive uma experiência pessoal, meus pais moram no interior. E o meu pai, há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu era estudante ainda. O meu pai teve um infarto com supra, com uma clínica super atípica, assim. E na época, por coincidência, eu fazia estágio na UCO, como acadêmica, fazia na unidade coronariana. E aí, quando meu pai me descreveu os sintomas, eu falei, pai, corre pro hospital. E aí eu ficava assim, será que eu devia mandar meu pai vir para Belo Horizonte? Porque, sei lá, se ele vai conseguir fazer o que ele precisa fazer. Vai ter o E o meu recurso. pai fez angioplastia primária, tá? É isso, Conseguiu fazer
lá na sua cidade. Tá? Funcionou bonitinho. Meu pai chegou, fez um infarto, fez um eletro na entrada, viram lá o supra, e ele entrou direto para hemodinâmica e pôs o stent lá sem precisar fazer mais nada. Teve uma assistência excelente no CTI. Foi muito boa a assistência. E hoje em dia, graças a Deus, 15 anos depois, está super bem, graças ao atendimento de qualidade que ele teve na emergência há 15 anos atrás, quando certamente não existia nenhum emergencista lá. Então, e nem serviço de emergência e nem com esse serviço, perfil, né? sim, Não, sim. Então, assim, eu imagino que essa experiência que o meu pai teve, talvez tenha sido facilitada pelas minhas 150 chamadas telefônicas, mas eu acredito que hoje em dia isso deve acontecer com maior frequência, né, graças à presença do emergencista lá, e agora da residência de emergência, né, e que eu acho que quando você voltar, eu acho que você vai ter muito a acrescentar, não só da Total. parte pediátrica, mas também da parte acadêmica, né, que eu acho que às vezes fica difícil, assim, até dentro de Belo Horizonte, a gente vê que tem grandes serviços que não têm um academicismo muito forte e que, na minha opinião, é muito importante quando você está formando profissionais. Né? Claro que a gente tem que fazer uma coisa voltada para a prática, porque o academicismo puro a gente não consegue colocar em prática, né? Mas também a gente fazer, eu vou tomar essa conduta porque eu acho que é a melhor. Não é assim que você forma um profissional, né? Médico, enfermeiro, qualquer profissional dentro da área da saúde. Como é que vocês enxergam isso, assim? Como é que você enxerga isso, Luiz? Na residência que você está abrindo, assim, você sente que você vai ter com quem dividir essa parte acadêmica? Ou você acha esse que, é o a plano. princípio, você vai ter que caminhar mais sozinho? Como que Esse é estão o as plano. coisas? É uma coisa interessante, assim, se você constrói, as pessoas vêm. Isso tem um livro e o filme Campo dos Sonhos que ele fala isso, construir eles virão. E quando você começa uma coisa, sempre tem muita resistência. Quando você começa uma coisa nova, isso é normal. Isso é esperado porque você tira as pessoas da zona de conforto. Mas às vezes já tem no serviço pessoas que vão aderir a isso e que tem essa vontade, às vezes incipiente, que nunca tomaram frente ou tomaram frente e se cansaram e ficaram com aquilo ali adormecido, porque não tem outros para ajudar. Então, quando você insiste um pouco, começa a tentar, começa a fomentar a mudança, vão aparecer pessoas do próprio serviço. E hoje eu tenho na minha equipe outras pessoas que estão engajadas também com residência, que dão aula, que preceptoram os meninos. Tem gente de fora querendo vir participar. Então, à medida que você constrói, isso fica atrativo. A minha esposa ela fala uma frase que, mais ou menos assim, todo mundo quer estar onde todo mundo está. Então, depois que um entra e começa a fazer as coisas e a mudar, os outros vão querendo. Vão falando, cara, dá para fazer. Dá para acreditar. Olha, funciona. Tá lá, esse cara, esse doido aí falou, mas até que tá funcionando. E aí as coisas vão mudando. E basta uma sementinha, assim. Trabalhei em BH nos praticamente todos os grandes serviços de porta aberta. E alguns serviços eu percebia que eram ruins de equipamento, eram ruins de estrutura física, eram pequenos, a estrutura era antiga, e eram serviços de excelência. E aí você buscava, gente, mas por que esse serviço, todo mundo aqui imagina qual serviço eu estou falando, quais serviços, na verdade. E aí você pensa, gente, mas por que esse serviço aqui é de excelência, é um centro formador com essa estrutura tão precária? Aham. Mas é por causa das pessoas que estão lá, e da cultura de ensino, de estudo que elas criaram. A gente tem que tentar replicar isso. Fora daqui, a gente tem que levar isso. E dá para fazer isso em qualquer lugar. Hoje, Sim. com internet, com videoaula, Sem dúvida. com teleinterconsulta, Sem com dúvida. inteligência artificial, dá para fazer isso em qualquer lugar. Você pode ir no Congresso Europeu no sofá da sua casa. Dá para ter qualquer livro de pronta entrega se você quiser comprar um e-book. Então, dá para fazer. Só que precisa de alguém começar. E começar dói. Começar é difícil, tem resistência, mas é normal. E convencer, né? Vamos lá, vamos fazer clube de revista. Às vezes é não desistir mais do que convencer. É insistir, sim, perseverar até que alguém entenda e fale assim, caramba, eu vou ajudar esse maluco. É cultural, né? É cultural. O pessoal tem aquela cultura de tranquilidade, E mudar a cultura do leva marasmo tempo. ali do interior, né? E a gente tem uma volume mais comparação, baixo. cara, né? O interior com o capital, e a gente acha que a gente sempre está inferior, né? Eu fui egresso da primeira turma de emergência do interior, de Divinópolis. Então, como aluno, eu ficava muito assim, será que a galera lá da capital tá bem melhor que eu, cara? Será que eu tô muito defasado? Será que eu não tô aprendendo? Será como é que tá? Porque... Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Porque eu não aprendia com emergencista, não tinha, né? Então eu aprendia com clínico, eu aprendia com cirurgião, eu aprendia com cardio. E eu não queria ser clínico, nem cardio, nem cirurgião, eu queria ser emergencista. Um pouquinho de tudo aquilo ali. Então a gente ficava comparando.
E aí, ao vir para cá e passar por aqui, eu vi que lá eu também tenho grandes coisas positivas, como algumas Sim, negativas. Sabe? Então a gente sim. tem que saber absorver o que o ambiente tem, e é o que o Luiz falou. A gestão e as nosologias do local, se a gente fizer acontecer, né? Pessoas que queiram fazer uma educação continuada, fazer a questão prosperar, totalmente diferente. Hoje, na residência de emergência pediátrica, Clarice me falou assim, vamos fazer um clube de revista, mas um clube de revista diferente. Falei assim, Clarice, eu fazia um clube de revista, mas não é bem assim, não. Não é tão científico, não. Vamos lá. Foi mais uma meta, né, Clarice? Foi E entregamos muito legal, bem. muito legal. Fizemos um clube de revista, assim, com a medicina baseada em evidência braba, sabe? Exatamente. E eu tô com o Gabriel, assim, Gabriel, ajuda o Vitor lá, porque eu acho que vai ser a primeira vez que ele faz. Pô, e ficou ótimo. Foi bom, foi uma Ficou experiência muito muito boa. Não, mas você legal também tá com um residente a bom, né? Vou apresentação. puxar a sardinha dele, que o Vitor é muito bom de serviço. Isso é. Aí a gente não pode reclamar nada, É. que realmente, Eu tenho uma assim... história dessa questão de achar que não tá pronto do interior. Sim. Quando eu mudei para BH para fazer residência, eu vim com esse mesmo pensamento, porque eu formei no interior, fui acadêmico no interior e trabalhava no interior. E de repente eu vou rodar no João 23, vou rodar no Odilon, vou rodar nos grandes serviços, meu Deus do céu, E agora, será que eu vou dar conta? Pô, eu não estudei aqui, vou pegar gente da FMG, gente boa. E realmente tem muita gente boa. Te faz correr atrás, te tira do seu conforto. Mas uma coisa me chamou a atenção. Ultrassom beira-leito em Belo Horizonte não era uma realidade quando eu mudei para cá. Eu mudei em 2017, 2018. E a gente brigava muito por isso, assim. A gente da emergência gosta de ultrassom. Não, e você veio de um centro formador e pioneiro, né? É, de e ultrassom essa que point foi of uma care, coisa interessante. né? Eu tive ultrassom na faculdade. Sim. Um dos grandes fomentadores, acho que posso falar o nome dele, né? Claro. É o Pazelli, José Muniz Pazelli. Abraço, professor. Ele mostrava pra gente lá em 2014, assim, olha, gente, isso aqui é uma linha B, isso aqui é Cara, uma foi veia. muito pioneiro E eu mesmo, olhava né? pra aquilo e nesse falava, gente, ensino. eu não tô vendo nada, eu só tô vendo chuvisco nesse negócio. E aí eu formei no hospital, já era rotina, na sala de emergência, no interior, o emergencista fazer fast e acesso central só poder ser feito guiado por ultrassom. Por causa Pô, do que Pazelli, legal, né? porque Lá ele atrás, puxou isso lá há mais de 10 anos muitos atrás, anos né? atrás. E aí quando eu vim para BH, que me pediram para funcionar um acesso no meu R1, num grande hospital, aí eu falei, ó, onde que tá o ultrassom? E eles falaram, ó, você é residente da vascular? Eu falei, não, por quê? Ele, não, ultrassom para funcionar é coisa de vascular. Eu falei, não, mas funcionar a gente funciona com ultrassom, a gente não funciona sem, aumenta o risco de pneumotórax. Ah, menino, para com essas coisas, vai lá funcionar logo. E eu fiquei assim, gente, mas Como é que agora eu vou funcionar sem ver? será que eu sou tão É. doido assim, né? Então foi uma coisa que me chamou a atenção, que por causa de uma pessoa que fomentou, que buscou ciência fora, que é um pioneiro no mundo, não é Sim. só aqui em Minas, é um pioneiro do mundo, conhecido no Sim. mundo, levou isso lá pra gente no interior, ele é professor no interior e fez a gente aprender uma coisa que em BH ainda era vanguarda. Hoje é uma realidade, todo hospital usa de rotina, mas que há 7 anos atrás, quando eu entrei na residência, era uma coisa vanguardista e que eu cheguei aqui inseguro e olha só, estava alguns meses à frente. Exatamente. Não, e que exemplo, né, assim, para seguir, para quem quer, né, fazer as coisas crescerem no interior, né, do ponto de vista acadêmico, eu acho que ele é um grande exemplo de Sim. sucesso, né, de Sim. conseguir implementar uma coisa que já vinha sendo feita no mundo inteiro e que aqui a gente estava engatinhando. E realmente, quando eu recebo um residente que fez a sua formação de graduação lá, ele já chega sabendo fazer muito mais coisa do que quem formou em qualquer instituição daqui de BH. É matéria curricular da É, faculdade. e Eu isso é tive- super importante, né? Eu tive a honra de participar um pouco do projeto do Pazelli lá na faculdade, inclusive ajudá-lo a implementar em todos os períodos. Ah, Hoje legal. lá na faculdade, todos os períodos têm um pouquinho de ultrassom do point of care lá. Pô, que legal, né? Como isso é importante, como faz diferença. Quando a gente começa a trabalhar com ultrassom, depois é tão difícil a gente Ficar trabalhar sem, sem, né? ficar sem. Sobreviver ficar sem, né? Ainda bem que hoje tem o portátil e tal, Sim. e aí... Mas, como vocês falaram, talvez nem seja difícil ter o aparelho, né? Acho que o difícil realmente é ir criando essa cultura de que, né, o médico assistente pode fazer. Acho que talvez nem só o emergencista. Vocês acham que ter uma escala completa de emergencista é um sonho, uma utopia, ou vocês acham que um dia vai ser uma realidade? Eu acho que não é 100% bom. Eu não acho que seja tão Ter bom pelo assim. menos um em cada plantão? Não, isso sim, mas ter Aham. todos do plantão sendo emergencistas, eu acho que não.
Não, Eu acho eu que não. concordo. Acho que todos não dá, até porque, né, tem ali a ficha verde, essas coisas Sim. que não precisam ser do Não, emergencista, e assim. o que eu vejo é que assim, a gente tem uma formação muito robusta, mas os nossos pronto-socorros têm características interessantes e peculiares daqui. O nosso pronto-socorro tem enfermaria dentro. Uhum. Os pacientes às vezes ficam 2, 3, 4 dias, não é o ideal. A gente tem que lutar contra isso e tem projetos muito legais, o Lean das Emergências do Ministério Sim. é fantástico, mas a gente ainda tem muitos pronto-socorros que são enfermarias ou que são CTIs, Esse que é o o paciente perfil da sala passa. vermelha, sala de emergência em muitos lugares, né? Então a gente precisa ter outras cadeiras para ganhar no cuidado. Eu acho que no começo da minha formação eu defendi, pronto-socorro é só para emergencista. Hoje eu vejo que não, que a gente soma muito. Então, assim, o ortopedista, quando eu estou no plantão, fica feliz, porque se ele tem que reduzir um ombro, eu cedo para ele e ajudo ele a reduzir. Mas eu não substituo o ortopedista. Sim. Então, O clínico no meu plantão ajuda muito, ainda mais se eu tiver um hospital que tem unidade de decisão clínica. Porque eu vou fazer o primeiro atendimento, vou fazer a estabilização, a propedêutica inicial, mas vão ter casos que vão precisar ser investigados e o diagnóstico vai sair daqui 2, 3 dias. E ter esse profissional no pronto-socorro acaba agilizando esse processo e perdendo menos informações quando ele for para a enfermaria ou para o CTI. A gente tem um gancho melhor. Então, eu já fui advogado do pronto-socorro só para emergencistas, hoje eu acho que não. Hoje eu acho que a gente tem que ter pelo menos um por turno. Muda completamente o cuidado, muda absolutamente o cuidado. Melhora a logística, melhora o funcionamento, mas eu acho que só não. Eu acho que um clínico ajuda muito, um pediatra ajuda muito, as outras especialidades ajudam muito. Acho que o emergencista vai fazer o trabalho de emergencista mesmo, né? Ou de maestro, ou de gestor de turno, que é uma área pouco explorada ainda, de chefe de turno, de coordenador de plantão, de a pessoa que organiza o trâmite para que a coisa funcione, para que a engrenagem não pare. Uhum. Então, o emergencista, eu acho que talvez para isso também seja tão importante quanto na sala de emergência. eu acho que esse perfil é a cara do emergencista. Sim. Eu acho que a residência, como que a gente roda em várias especialidades, de várias formas, a gente tem a linguajar, né, cara, de conversar com vários especialistas. E na gestão ali, você conseguindo saber qual que é o perfil da pediatria, qual é o perfil da cardiologia, o que o ortopedista precisa, você consegue desenvolver mais a gestão. E às Você vezes a consegue liberar prioridade, mais né? leite, você consegue definir prioridades. Que essa é a nossa função, a todo plantão que a gente chega, né? Definir qual que é a prioridade, qual que é o paciente que eu tenho que tirar da sala, qual que é o paciente que eu tenho que levar para o CTI, qual é o paciente que precisa estar ali ou não precisa estar. Então, acho que a gente, como gestor, é muito importante. Muito. Nós temos aquele termo, né, que o pessoal costuma usar, que é o tocador de ficha, né, que no interior é muito comum também. E acho que o emergencista ele faz justamente isso, né? É gerenciar melhor ali todo o recurso. A gente hoje tem a facilidade do SUS Fácil, pediu a vaga, ela vai sair em algum momento, tem um SAMU que faz a transferência, mas às vezes aquele médico que está ali, ele não tem expertise de conduzir o caso no tempo que precisa, de cadastrar no tempo que precisa, de direcionar e, às vezes, até a comunicação mesmo, que os meninos estão citando aqui, de poder ligar para o hospital de referência e conversar com o especialista para tratar melhor aquele doente. Então, acho que isso precisa melhorar. Ô, gente, Fazendo agora... jabá do SAMU, uma coisa que eu percebo nesses graus de maturidade dos interiores é que o SAMU é peça fundamental para organizar o interior. Quase sempre, assim, interiores que têm grades muito organizadas de referência têm SAMUs há muito tempo. Sim. E interiores que não são tão organizados têm SAMU há menos tempo. Isso é uma tendência, não é uma regra. Porque o SAMU acaba fazendo os serviços conversarem entre si. E muito porque na emergência não tem tempo. Não dá para sentar e vamos ver amanhã o que nós vamos fazer, vamos reunir mês que vem. Não, tem que tomar uma decisão agora, eu preciso transferir o paciente agora, ou então ele vai morrer. E aí o SAMU força essa pactuação a acontecer de forma mais funcional, mais orientada. Você é referência de ortopedia, você não pode negar atendimento. Mas eu não vou receber. Você tem que receber, é vaga zero. Isso tudo está lá na portaria 2048. Eu tô te avisando. Estou te comunicando que nós vamos chegar com o paciente que você é referência. Mas eu não tenho leito. Tudo bem, isso é um problema meu. O regulador tem esse papel, muita gente não sabe. O regulador do SAMU, ele pode botar o paciente de vaga zero, mas ele depois tem que dar um desfecho. Então, eu não tenho vaga para colocar o seu paciente infartado no meu CTI. Eu vou fazer seu CAT, mas e aí? É papel do SAMU arrumar algum local para esse paciente. Eu não sabia disso. Sim, ele regula emergência, ele não regula ambulância.
Então, muita gente esquece disso, está lá na portaria. Uhum. O regulador do SAMU, ele é regulador de emergência. E ele faz a gestão da rede. Ele da tem rede de urgência autoridade e emergência, não só acima de qualquer do outra operador. autoridade sanitária quando se trata de emergência. Se tiver múltiplas vítimas, ele pode pedir ambulância, inclusive, de serviço privado. Que Eu preciso legal. da sua ambulância porque tombou um ônibus. Uhum. Ah, eu não vou mandar. Sim, você vai. Porque ele é a autoridade máxima em saúde para emergência, naquele momento. Eu acho que esse conhecimento profundo da gestão, organização do SUS e tudo mais, ele é fundamental, Necessário. assim, né? Para que as coisas funcionem bem. E eu acho, Clarice, também que falar de gestão também, falar de emergência é muito falar de equipe multi, sabe? Equipe multi, nesse cenário, o enfermeiro emergencista, o fisioterapeuta, o médico, trabalhando junto ali como equipe, a emergência flui diferente. O que você acha sobre isso, Rogério? Não, sem dúvida. Sem dúvida, o papel da equipe multi no atendimento à emergência, principalmente no interior, onde os pacientes passam mais tempo ali na sala com a gente sala vira CTI, a gente precisa muito do fisioterapeuta para manejar aquele paciente, a gente precisa do enfermeiro que tenha a expertise do CTI também, Uhum. né, para lidar com o paciente grave, para fazer mudança de decúbito e evitar dano adicional nesse paciente, né? Então, a gente inicia dieta ali na emergência, dieta enteral, parenteral, e o doente fica ali sob cuidados da enfermagem, recebendo as visitas e apoio da equipe multi, que Legal, desempenha um Porque papel emergência, fundamental. assim, acho que talvez seja a especialidade que mais trabalha em equipe, sem dúvida, Total. né? Não tem... Tem Não menos tem muito... Não dá cerimônia, pra né? trabalhar sozinho. Não, Tem impossível. menos cerimônia. O impossível. enfermeiro não me chama de É. doutor Luiz. Não, É Luizão. é, Ô, Luizão. lógico. Isso aí. Exatamente. Ô, gente, agora a gente falou muito de como é que é da assistência, como é que funciona e tal, mas e como é que é a vida, assim? Que aqui em BH, pelo menos assim, lá no serviço que eu trabalho, vendo os residentes, eu vejo que muitos residentes vão caminhando para um burnout, né? E fico pensando, assim, se essa vida agitada da capital colabora ou não para isso, assim. Como é que vocês acham que é no interior, Rogério? Você acha que essas questões do burnout fazem o profissional estar mais sujeito no interior ou não? Olha, acho que não, acho que lá tá mais favorável, né? Eu falo por experiência própria, hoje eu tenho a oportunidade de residir num pequeno sítio, venho, faço minhas coisas, viajo pra caramba, mas a hora que eu tô no descanso, é passarinho cantando, é barulho da natureza, água, enfim. Isso tranquiliza mesmo, né? Isso é muito bom. O que você acha, Vitor? É, Agora que você está assim, vivendo essa experiência aqui esse ano. Tô vivendo essa experiência aqui na capital e como residente ainda, né? É. A vida de residente associada a plantão por fora é bem estressante, né? Você faz 60 horas semanais na residência, mais 24 horas, 48 por fora ali, às vezes sua semana tem 100 horas, né? Dentro de uma capital que o deslocamento é muito complicado, né? Às vezes você sai de um ambiente para ter aula em outro local, às vezes você mora num local e vai para o seu próprio trabalho, você desgasta em 40 minutos, se tiver jogo, se tiver alguma outra coisa, sem chance, né? Você tem que sair muito mais cedo. Então isso é complicado. Agora, no interior, uma coisa que eu percebo que faz muita diferença é o próprio deslocamento mesmo, né? Como a gente consegue na emergência e gosta de trabalhar em vários ambientes, então a gente desloca muito, né? Às vezes você está no APH, às vezes você está no hospital de referência, às vezes você está numa UPA, e você deslocando ali no interior, que é uma cidade mais tranquila, é melhor, facilita. E na emergência, o que eu acho também do burnout é muito a carga horária que você se expõe a fazer, né? Sim. Se você consegue e se dedica a fazer menos carga horária, você vai ter uma vida mais tranquila. E a cada vez que você vai passando com mais experiência, o seu plantão fica mais fácil, né? Você já viu aquilo outras vezes, você já sabe lidar com aquilo, você já sabe a diretriz, Gasta menos energia, você gasta né, menos naquele- energia, você Sim. tem mais tranquilidade, então facilita, sabe? Eu sei, Luiz. O papel da formação, né? Sim, Eu acho sim. que te dá segurança, Muita. tranquilidade para conduzir melhor as suas. E aí, você acha que o burnout acontece mais no interior ou mais aqui? Eu acho que vai muito da pessoa, mas eu mudei para o interior por causa disso, por causa de qualidade de vida. Eu tenho 2 filhas, meu terceiro filho vai nascer daqui a um mês, então sou pai de 3, sou pai de família e estava migrando para gestão. Eu tinha convite para assumir 2 hospitais aqui em BH e tinha um convite para assumir um hospital no interior. E pensando na logística familiar, falei, cara, não dá para eu ser gestor em BH e ser pai de família como eu quero ser. E ter que sair correndo para o hospital a qualquer hora. Então, na logística, foi melhor ir para o interior. E para a família foi bem melhor. As meninas têm uma liberdade que em Belo Que Horizonte legal. elas não tinham. Custo de vida não se compara, é infinitamente menor.
E eu acho que o interior teve uma vantagem que eu sentia muito quando eu vim para BH, que era a dificuldade que não tem mais. O acesso às coisas. Eu cresci numa cidade muito pequena, sou da cidade chamada Itapecerica, tem 20 mil habitantes, 21 mil. E é uma cidade muito antiga, então é uma cidade bem tradicional, bem zona rural mesmo, cidadezinha interior de Minas de novela. E sou apaixonado por lá. Mas eu lembro da minha infância que eu não conseguia comprar livro. Não tinha livraria na cidade. Então a gente tinha essa biblioteca pública e era o que tinha. E hoje o acesso às coisas no interior melhorou demais. Hoje você compra qualquer coisa, ela chega em um dia ou Não, na dois. internet Tudo tem, tranquilo, então não tem sim. mais aquela coisa. Eu fui comer comida japonesa a primeira vez, eu já era maior de idade. Porque não tinha no interior. A minha cidade era muito pequena na época. Hoje, isso é uma realidade. Minha filha foi comer comida japonesa com 2 anos. Então, essas dificuldades melhoraram muito. Você tem boas escolas, você tem faculdades, você tem acesso à informação, mesmo que seja online. Tirou essa barreira de ter que sair para estudar. Eu saí com 16 anos para poder estudar. E a qualidade de vida, de fato, é melhor. Então, eu acho que a tendência a burnout é menor. E tem fatores protetores, né? Você tem pessoas perto, você tem uma rede familiar mais próxima. Sim, acho que essa rede de apoio é Ajuda fundamental. muito. Em BH, todo mundo muito sozinho. Muito sozinho, muito concordo. sozinho. Eu acho que aqui na capital é cada um por si. Sim. E olha que BH é uma capital bem tranquila, né? E o Imagina tempo, quando a é gente igual o Vitor escala para falou. São Paulo, por exemplo. Quando você tem tempo, você É. perde ele no trânsito, você perde ele fazendo Sim. supermercado. Sem dúvida. Nossa, gente, olha, eu sempre fui uma pessoa, assim, 100% da capital. Meu marido tem vontade de morar no interior, eu falo, nem pensar. Mas depois dessa conversa, assim, eu confesso que meu coração deu uma balançada, sabe? Deu Que uma realmente... Começa devagar, pega um plantão por semana, dá o acho plantão que e meu coração volta, deu dá uma uma paquerada com o balançada depois interior. dessa conversa, assim, Te que realmente... convido a viver a paisagem da região histórica de Ouro Preto. Bora fazer uns A plantões de estrada SAMU também com a ajuda a gente. relaxar, né? Sim, sem Dirigir, dúvida. pegar uma Barulho do estrada passarinho. bonita ajuda a relaxar. Nossa, gente, olha, esse episódio de hoje, acho que ele vai dar umas mudadas, assim, no meu pensamento, que realmente, ultimamente eu tenho achado que a vida aqui é muito estressante mesmo, né? E assim, acho que a nossa conversa fluiu tanto que o tempo passou e a gente nem viu. Nós estamos aqui nos finalmente. Queria que vocês deixassem uma mensagem final antes da gente encerrar, né? Lembrando que o nosso público, às vezes ali tem um médico que tá para se formar, que tá pensando, né, no que ele vai seguir dali para frente. Então, o que você deixa de mensagem final, Vitor? Eu acho que a formação ela é sempre válida quando a gente deseja, né? Por mais que tenha os percalços aí de ir para a capital, morar fora, ficar longe da família, da esposa, da noiva, né? A formação ela te abre portas que nenhuma outra coisa vai mudar. Então, assim, quem deseja, quem tem vontade, vá para a residência, enare.com, né? Faça, estuda. Tem a data para começar, tem a data para acabar, né? Graças Mas você a vai Deus. perceber muito bem que durante essa trajetória você vai ser outro médico, né? Você vai ter situações ali que você nunca vai acontecer fora da sua residência, né? Se você não abrir sua mente para aquilo, e que faz sentido, faz diferença. A emergência é importante, a emergência é válida e a gente é apaixonado por ela, né, cara? Por isso que a gente está aqui. E eu acho que agora, assim, né, sabendo que você não vai precisar sair do interior para fazer sua residência, né? Isso. Sem dúvida. Eu acredito que mesmo que você não queira, já você vai acabar coordenando, né, lá na sua cidade quando você voltar. O caminho. Luiz já tá aí também, então fica um caminho legal, assim, né, para não precisar sair dessa paz, dessa tranquilidade, né, e viver as dificuldades da residência com toda uma rede de apoio em volta, né? Sua mensagem final, Luiz. Quem é fiel no pouco é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco é desonesto no muito. Então, dá para ser bom médico em qualquer lugar. Tem gente infartando e quebrando a cabeça e se acidentando em qualquer lugar. Então, a emergência existe. Existe na cidade de 5, na cidade de 20, na cidade de 3 milhões de habitantes. Agora, a qualidade depende da gente. Então, dá para fazer um bom trabalho no interior? Dá. Dá para ter recurso no interior? Dá. Na maioria das vezes que você pede, as pessoas compram. Os serviços compram o que você está pedindo. Dá para treinar gente boa no interior? Dá. Tem muita gente boa já no interior. Então, esse acho que o principal mito que me fez vir aqui e participar é isso. Eu sou do interior, eu vim para BH, não em nenhum momento voltei para o interior por fracasso, que é uma visão que às vezes a gente tem, de voltou para o interior. Quem é do interior que sai nunca quer voltar porque parece que é fracasso. Não é fracasso voltar para o interior. Voltei por opção, voltei por escolha.
E é possível, sim, fazer um bom trabalho no interior. Tem gente precisando e tem gente boa que vai te ajudar. Então, quem tiver vontade, vai devagarzinho. Viu, Clarice? Quem tiver vontade, vai devagarzinho. É. Pega um plantão, Ih. começa, deu Meu certo. marido tá ali se no carro, se muda, ele estiver se ouvindo, já sei que eu vou ouvindo até em casa hoje. Então, meu recado é que invistam, né, em Educação. conhecimento, educação, acreditem no serviço de vocês, né, não é porque a gente está no interior que a gente está num ambiente desfavorável, né, mas a gente precisa sim ter noção de que no nosso serviço, por exemplo, o volume de atendimento a um determinado caso vai ser muito menor. Então, se eu não estiver praticando, estudando e fazendo simulação, na hora que a emergência chegar, eu não vou ter tanta agilidade, sim. Então, a gente precisa buscar conhecimento e praticar sempre Uma educação continuada, né? para poder dar ao nosso paciente o que ele precisa. Muito legal. Gente, então, com isso, a gente encerra mais esse episódio do Emergência UAI. Se você gosta de um conteúdo como esse, não esquece de se inscrever aqui no canal. Assim você vai ficar sabendo toda vez que a gente tiver um novo vídeo. Não esquece de curtir, não esquece de seguir a Abramed Regional Minas Gerais nas redes sociais, para que você fique por dentro de todo esse conteúdo que a gente está produzindo. Um abraço e até a próxima.